Como a gente tem feito a sequência, né? No sábado a gente libera uma palavra extra, que tem um pouco a ver com a mensagem do alimento diário, no caso vai ser amanhã, a segunda desse volume. Nós damos o título dessa mensagem de hoje, esse aqui. Eu gostaria que vocês, em pé, pudessem proclamar. Amém? E depois a gente lê esse versículo, Hebreus 12:1, e vamos orar a ler esse versículo, tá vendo? Vamos ler junto. Desembaraçando de todo peso e pecado. Mais forte. Desembaraçando de todo peso e pecado. Vamos abrir Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amém? Hebreus 12:1. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Vamos ler junto. Vou fazer o seguinte, as irmãs lêem primeiro, depois os irmãos lêem de novo o mesmo versículo, e depois todos juntos. Amém? As irmãs, portanto... Os irmãos, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar a ler esse versículo, capítulo 12, versículo 1. Amém? Senhor Jesus, Senhor, essa noite, fala para nós, move nosso coração e mostra-nos, Senhor, a Tua vontade, que essa palavra realmente seja a minha necessidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa passear no nosso meio livremente e possa ter acesso, ó Senhor Jesus, no mais íntimo do nosso ser. Teu Espírito já se encontra no nosso espírito. Possamos dar lugar a Ele. Nos voltarmos a Ti. Se for para se arrepender, amém. Se for para aprender, amém. Mas fica conosco. Nos constrange a Te buscar mais. Nada e ninguém possa nos impedir de ouvir a Tua voz hoje. Fica conosco. Nos salva de nós mesmos. Abençoa a Tua igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Esse tema, irmãos, ele surgiu diante daquelas 4 mensagens que a gente liberou do livro Amar a Vinda do Senhor. Em todos aqueles 4 capítulos tinha um item que chamava atenção, pelo menos para mim, foi isso que o Senhor me colocou a falar isso hoje, que a gente precisa
ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade na prática não é vir a uma reunião apenas, mas é estar com o Senhor conversando de pai para filho, de filho para pai, sem nenhum impedimento, sem formalidade e, acima de tudo, com sinceridade. Quando eu criei no Senhor, sem ter noção ainda de muita coisa, foi me falado o seguinte: Deus é onisciente. Ele sabe tudo que a gente está pensando. Ele é onipresente, está em todo lugar, né? E onipotente, é poderoso. Mas nessa questão de onisciência, a gente sabe que Deus, ninguém de nós pode se esconder de Deus. Ainda que a gente tente fazer isso, como se achasse que pudesse, os olhos do Senhor estão vendo tudo que a gente diz, faz e pensa. Só Ele pode entrar em nós e conseguir ver até mesmo o que a gente está pensando, o que a gente tem de intenção no nosso coração, porque Ele sonda o mais profundo do nosso ser. O nosso coração é esse item, né, que Ele sabe tudo, esquadrinha milímetros, né, de saber tudo, como diz o popular, tudinho, tudinho. Ele sabe tudo. Então não adianta a gente tentar enganar Deus em fazer as coisas e pensar que Deus não viu, porque Deus não sabe. Ele viu e sabe, mas talvez você pense assim, mas ele não viu agora, ele vai ver depois. Também pode ser, mas isso é só manifestação mais lá para frente. Mas com certeza, até mesmo antes de a gente cometer qualquer coisa, a gente tem que ter essa percepção que Deus sabe tudo que nós fazemos. Então não tentemos enganar Deus, porque ao fazer isso, nós não estamos enganando a Deus, mas estamos enganando a nós mesmos. Então esse título aqui, que é desse versículo de Hebreus 12:1, fala que a gente precisa desembaraçar. E os irmãos falaram nessas mensagens que é do peso, ou melhor, de todo o peso e pecado. Porque nós estamos numa carreira que é nos encontrar com o Senhor. Foi dito nas últimas mensagens que o Senhor correndo, né? Aquela passagem clássica de filmes de amor, né? A mulher aqui no mar, o marido aqui, e eles se encontram e vem correndo, até uma hora se encontrar. Mas se um fica parado e o outro corre, vai chegar, mas vai demorar mais. A intenção que foi falada naquelas mensagens foi que a gente corra com o Senhor, porque o Senhor correndo e a gente também, ó. Vai ser um tempo bem mais curto de a gente se encontrar com o Senhor. Mas às vezes a gente para nessa carreira por conta desses dois itens: um peso e um pecado. O peso e o pecado. Nós podemos parar. Quem de nós que já creu não tem pecado? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós estamos numa luta, irmãos, contra o pecado. Porque a gente, ainda que já tem o Senhor, nós temos também carne. E carne é tendenciosa para a gente cometer aquilo que a gente não queria. O Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele dizia isso, né? O que eu queria fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Mas isso não sou eu que faço, mas o pecado que habita. Então nós temos isso, que se der vazão, a gente vai ver, e algumas outras pessoas também, dependendo do que for feito, que a gente tem tendência a cometer pecado. A gente não quer, mas às vezes comete. Um homem na Bíblia, que a Bíblia diz que é homem segundo o coração de Deus, acho que todos aqui já sabem, tem o nome Davi. E ele cometeu um dos pecados assim, que se fosse comparar com o de Adão é fichinha para o que ele fez. A gente sabe essa história. E a Bíblia é tão sábia, irmãos, que ela não omite nada, porque esses exemplos é para que nós também não caiamos nos mesmos erros que outrora fez. Então, muitas vezes, essas coisas nos sobrecarregam, irmãos. A gente está vivendo uma vida da igreja de aparência, a gente está aqui. Quando eu ganhei essa palavra,
tomei assim muito mais para jovem, mas isso, qualquer jovem de espírito, né, que ainda não tenha maturidade, pode cair. Ninguém está isento. Certa vez um jovem perguntou: depois que eu me batizar, eu não peco mais? Quem dera que não pecasse mais. Mas infelizmente nós habita em nós um pecado, e se a gente der vazão, pode ter certeza que vai cair. Então a gente vai ver e vamos enfatizar durante a mensagem que a gente precisa se livrar desse peso e do pecado. Amém? Abra aí em Timóteo 4. Essa carreira que nos foi proposta, né, aqui já mostra de antemão que não é assim que a gente precisa estar esperando apenas a vinda do Senhor, mas apressando a vinda. Pedro disse isso. 2 Timóteo 4, eu disse primeiro foi 2 Timóteo 4, encontraram? Versículo 7, inclusive foi tema, né, título de uma das mensagens que a gente liberou. Diz assim, 3 palavras interessantes que aparecem aqui: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, diante de nós, irmãos, tem uma, vamos dizer, linha imaginária, que é a chegada desses que começaram a correr. Ao crer no Senhor, essa carreira começou para nós. Começou para Paulo, começou para todos os crentes de todas as eras. Mas falando mais presente, para nós essa carreira já começou. Eu não sei o tempo que você já começou essa carreira, né? Mas cada um tem um tempo aí que já começou. Então, para nós está dito que nós precisamos correr essa carreira, porque foi o que Paulo falou. Primeiro ele começou dizendo assim, ó, combati o bom combate. Já aqui se fala de guerra, né? De luta, de algo que a gente precisa vencer. Para o meio cristão, não como uma competição, porque a gente viu também dentro dessas mensagens que a gente liberou do livro A Maravilha do Senhor, que não é quem chega primeiro na linha de chegada, quem ultrapassa essa linha, né? Mas é quem chega. E graças a Deus, irmãos, porque alguns, como Paulo, já chegou. Paulo já ultrapassou essa carreira, essa linha de chegada. Ele diz, combati o bom combate. A outra parte vai dizer assim, completei a carreira, guardei a fé. Então, esses 3 itens fazem com que a gente possa chegar a esse, ou melhor, sermos desembaraçados, né, com o peso e com o pecado. Mas se eu estou numa carreira, vamos supor aí essa carreira aí tão famosa de final de ano, de São Silvestre, e alguém se monta nas minhas costas, eu estou já chegando, eu estou na linha, já estou vendo a linha de chegada, vou ter mais dificuldade, porque aquilo em cima de mim vai me permitir, ou não vai muito dar mobilidade de eu andar mais rápido. Quem vem atrás pode passar. É nessa linha que essa mensagem de hoje vai nos direcionar. A gente precisa livrar desse peso, irmãos. Como foi falado no capítulo 12, versículo 1, que a gente acabou de ler, tem algo nos prendendo para que essa carreira fique mais difícil de a gente alcançar, irmãos. Vamos ler de novo. Primeiro, Hebreus 12. Hebreus 12. E a gente vai ver aqui esses itens. Diz assim, ó. Mais uma vez vou ler com mais calma o versículo 11. Portanto, também nós, incluiu eu e você, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente olhando, irmãos, a gente. É um dos fatos que quando a gente é crente, não é que a gente vai se esforçar como se algo assim que eu vou fazer para os outros verem.
mas é porque agora a minha condição é de santo. Ah, você é santo? Eu não sou, né? Santo é ser separado, nada mais do que isso. Se você já é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa separada. E aqui ele diz aqui que tem uma grande nuvem de testemunha nos rodeando, vendo. Quer ver um exemplo? Faça alguma coisa, supondo que você seja não agente secreto na universidade, na escola, no trabalho, onde quer que seja, mas as pessoas conheçam que você é cristão. Todo mundo pode errar. Mas se você vacilar, a primeira coisa que as pessoas vão olhar vai dizer o quê? É porque é desse jeito. Tem gente olhando a gente. Então, sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande. A gente é separado. E Deus separou. E nos chamou de povo de propriedade exclusiva. Essa palavra é muito forte, é exclusividade, é só para o Senhor. Mas muitas vezes nós podemos estar sendo usados por outros, por outras coisas. Então, quando ele vai dizer aqui na segunda parte do versículo, assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, isso é, sabe o que é tenaz? É algo como se fosse uma liga, né? Uma cola, né? Tem até uma cola chamado isso, fazer propaganda aí da cola, né? Mas é como se alguma coisa, um elástico aqui, estivesse me prendendo e eu tentando correr. Quanto mais vou para lá, o elástico me puxa para cá. Eu não consigo, irmãos. Vai me trazendo para trás. Quando muito, eu fico parado do mesmo canto, mas eu não consigo avançar. Fico preso. Porque, veja aqui, o pecado, como é que ele diz aqui, bem devagarzinho, ó, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente, isso é, fica ali puxando, corramos com perseverança. Perseverança, não preciso nem explicar, mas eu vou dizer, pode ser que alguém que não entenda. É aquilo que você, no caso aqui que eu quero falar, que você cai, mas não fica na queda, levanta e continua. Caiu, levanta e continua. Caiu, levanta e continua, irmão. Isso é perseverar, não se deixar ser vencido. Eu sei que alguma coisa está querendo que eu não ultrapasse essa linha de chegada. Mas tem um que já está na linha de chegada dizendo, vem, ultrapassa. Então esse aí está torcendo por mim. Sabe por quê? Porque ele não vence se a gente também não chegar. Então a gente está numa coisa, numa corrida, né, de revezamento que alguns já chegaram. Mas ele precisa de nós chegarmos também para que seja vencedor. Nós todos possamos ser vencedor. E nesse caminhar aqui, ele diz assim, ó, corramos. Então não só foi para mim, é para todos nós. Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então já vimos, né? De fato a gente tem uma carreira, irmão, proposta para nós. Por isso que andar como cristão é preciso não só esperar, que é se preparar, mas apressar a vinda do Senhor. E aí onde vem, o que é que faz a gente parar no meio do caminho? Alguma coisa no meio do caminho, alguém bota o pé, ou eu mesmo deixo de olhar para o Senhor firmemente, e olho para outra coisa, e é só olhar para outra coisa que eu vou tirar o foco e termino caindo. O versículo seguinte, versículo 2 aqui, diz assim, ó, olhando, primeiro modo de a gente ver que a gente, para não parar nessa carreira, não olhar para trás, irmãos. Não olhe para trás, não. Corra para frente, né? Corramos, né, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que a gente vai vencer. Porque se você ficar olhando a sua condição, a minha condição, eu vou ficar. Pode ter certeza, eu não vou ter força para conseguir essa carreira. Sabe por quê? Porque eu vou ver muitas falhas nessa carreira. Como os irmãos compartilharam, não é uma corrida de 100 metros que acaba em poucos segundos. É uma maratona. Que para o Senhor, eu não sei qual é o tempo. Talvez essas aí da São Silvestre, qual é o tempo dela? Alguém sabe? Quanto tempo? 40 minutos? Só que o tempo do Senhor não é o nosso, né?
essa carreira a gente está aí. Irmão, e dentro dessa carreira vai ter muito percalço. Não só de alguém de fora querendo botar um pé para a gente tropeçar, como a gente mesmo se distrair com alguma coisa. Será que aquele corredor que está na frente, ele vai ficar olhando as pessoas para ver se vê alguém conhecido quando estiver na linha de chegada? Irmãos, ele não olha mais para ninguém não. Tem que olhar firmemente. Ele não quer ver agora quem está atrás. Agora eu já estou vendo aquela fitinha de chegada, né? Para passar lá. Eu vou correr. Então, primeiro ponto, a gente vencer isso. Olha firmemente para o Senhor. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Olha simplesmente para o Senhor. Que já conseguiu, né? Já está lá só chamando. Vem, vem. Você consegue. Vem. Então, o que é que pode impedir a gente de parar? Peso e pecado. Como é isso, vamos ver já já. Senhor Jesus. Um ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos. Versículo 4. Aí mesmo, segunda de Hebreus 12. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado. Quem não tem essa luta aqui, eu vou pedir não, pode ser que alguém levante a mão, sabe? Porque eu tenho, irmãos. Só se você já completou a carreira, eu não completei ainda. Essa luta, né? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vai vir coisas, irmãos, que a gente vai sabendo, ainda pratica. Sabendo que não pode, não é nem que não pode, é que não é adequado para um cristão, ainda consegue ultrapassar os limites e é um pecado. Ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele és reprovado. Nessa carreira, irmãos, nem tudo eu sou aprovado. Às vezes, um percalço, alguma coisa, me faz parar por um momento. Mas o ponto é não ficar, porque a gente tem que correr essa carreira, como ele falou aqui, com perseverança. Eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Eu estou cansado, dei uma paradinha aqui, mas eu vou chegar. Eu tropecei porque alguém botou o pé, mas eu vou chegar. Levanto e continuo. Também não cheguei porque eu fui dar uma olhadinha para aqui ou para lá. Se olhar de lado, ainda você não consegue correr, mas olhar para trás você não corre mais, porque você cai. Esse cai mesmo. Mas não é para olhar nem de lado, nem para um lado, né? Olhar sempre para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando. Esse é o ponto. A gente não pode parar. Essa carreira é para frente. As coisas velhas já passaram. Agora é só correr para frente. Amém? Versículo diz assim: porque o Senhor, versículo 6, corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque mesmo dessas falhas, o Senhor vem nos disciplinar. E olha que interessante que ele vai dizer aqui, ó. Versículo 10. Versículo 10. Vamos ler. Pois eles, isso é os pais de humanos, né? Diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, vamos ler essa frase aqui, viu? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tem como estar com isso santo, irmãos? Sabe por quê? O Alimento Diário nessa semana ele toca, né? Sobre a glória do Senhor. Quando o homem caiu, Deus fechou o jardim do Éden, jardim de prazer. Deus colocou um querubim com uma espada, e agora ninguém, né, homem, podia entrar livremente ali. Hoje a gente tem uma senha para entrar, a gente tem que confessar Jesus como Senhor, né? Temos o sangue que temos acesso de novo a esse jardim de prazer. Mas o homem pecou e ele tinha uma comunhão. A Bíblia diz que toda viração do dia Deus ia ter com o homem e o homem ia ter com Deus. Ao ter essa conversa aí íntima, aí onde começa, que eu falei no início, sem formalismo, a Bíblia não fala o que eles conversavam, não. Mas era um papo assim, sem formalismo nenhum,
né? Talvez Deus perguntasse aí, eu estou só supondo, que ninguém ficava só um olhando por outro. Alguém conversava aí. E aí, Adão, como foi teu dia hoje? Adão conversava, foi assim, assado, assim, né? Mas chegou um dia que Deus chegou, o homem não estava mais. E aí? Tem alguma coisa de errado nessa história. O que fez Adão não aparecer hoje? Se eu fosse homem, né? Ali no lugar de Deus. Mas Deus conhece o coração do homem, como onisciência, ele sabe o que o homem já tinha feito. E fez uma pergunta que deu chance para o homem se arrepender. Ele fez uma pergunta, os irmãos sabem essa pergunta qual foi? Onde estás? É essa pergunta que soa até hoje. Hoje, nessa hora, durante essa semana, não vou nem muito longe, Deus está perguntando, onde estás? Em outras palavras, o que o Senhor queria saber de Adão? O que você fez, Adão? Você sempre está aqui. Uma notícia no jornal não sai se aqui, graças ao Senhor, nunca houve notícia no jornal, nem televisivo, nem escrito, nenhuma. Porque nada, tudo aqui é normal. Mas Deus o livre, um dia que acontecer, se isso acontecesse, estou repreendendo em nome de Jesus, algo aqui que fosse motivo de ser publicado, aí saía a notícia. Essa notícia saiu. Nesse dia, Deus foi ao encontro do homem. Eu pergunto, o homem veio ao encontro de Deus, ou melhor, Deus veio ao encontro do homem, mas o homem recuou. Agora tinha algo que estava impedindo o homem dele. Deus não proibiu, mas o homem por si só viu que ele não estava em condições de conversar com Deus. E o que foi que aconteceu? Ele se escondeu. Essa confissão que Adão e Deus tinham durante todos os dias, né, essa conversa, foi justamente, né, eu quero trazer aqui a um ponto, é como que se fosse uma oração. Deus conversava com ele intimamente. Irmãos, tenha esse dia, ou no final do dia, pelo menos no final do dia, pelo menos, pode ser, tem que ser toda hora, mas essa comunhão com Deus. Deus está indo ao seu encontro como está indo ao meu todos os dias e me perguntando onde eu estou. O que é que eu estou fazendo? Será que ele está me encontrando e eu estou conversando com ele? Ou eu estou como Adão me escondendo? O que fez Adão se esconder? Certamente não foi algo que foi da aprovação de Deus, porque a gente só se esconde quando não é aprovado, é quando é reprovado. Mas esse versículo aqui, versículo 10, ele diz assim, parte B diz, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim, olha a finalidade, de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, essa foi a grande chance que Deus deu ao homem e dá para mim e a você todo santo dia. O que você tem feito? Onde estás? E quando eu estou nesse patamar introspectivo, o que é que eu tenho para dar para Deus? Que nem a presença dele eu quero. Eu estou em pecado. É isso ou não é o que acontece com a gente? É a gente errar ou ver alguma coisa, quando você passa a semana desfrutando, você está aqui, legal. Quando acontece alguma coisa, uma briga com a esposa, com o esposo, algo ali que não foi muito legal, a consciência pesa, em vez de a gente ter um encontro de Deus, a gente se esconde, irmãos. E Deus está perguntando, onde estás? Ele não vai disciplinar para descartar nenhum de nós. Ele disciplina para aproveitamento, com a finalidade de nós nos tornarmos, como é que ele diz aqui? A fim de sermos participantes da sua santidade. É a hora que nós precisamos mais se achegar a Deus, mais Satanás bota na nossa cabeça, eu não estou digno de chegar à presença de Deus. Mas Deus quer chegar à sua presença, porque é nessa hora que Ele pode resolver isso. Então, primeira dica dessa noite. Se isso acontecer, vá à presença de Deus. Mas como, irmãos? Adão e Deus
Tinha Adão e Deus, não tinha mais ninguém perto. Então, quando não tem ninguém perto, eu com Deus, eu posso contar o que eu quiser. Até aquele pecado que eu diga assim, na reunião de oração ao Senhor, eu não vou dizer nem o que eu só quero, ore por mim. Porque é tão feio o que eu fiz, que eu tenho até vergonha de dizer aqui, Satanás lança isso ou não lança? Aí eu digo, espera aí, se eu não posso dizer na reunião de oração o que realmente eu fiz, para os irmãos, eu posso dizer para uma pessoa, quem é essa pessoa? Então, fecha a tua porta, trancada a porta, orarás a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, vai te perdoar, irmãos. Ele só quer uma coisa, confissão de pecado. A gente está chegando num patamar que agora a gente se livrou. Quando a reunião de oração é para que eu estou fraco, não sei nem o que falar, tanto peso, e não é nem pecado, é muito trabalho, né? O sufoco do mundo. É Mateus 13, né? Aquelas várias formas de abafar o homem. Pedra, tal, e a gente não consegue chegar. Na reunião de oração, eu posso dizer, irmãos, ore por mim, o dia foi tão tribulado hoje. Aí eu não consigo orar, falando, na reunião de oração, da igreja, a coletiva. Aí o irmão ora, irmão, Jesus, fala, resolve essa situação do Ricardo, ele está abafado, diz, trava isso, faça isso. Eu não digo uma palavra, mas eu estou dizendo sim e amém. Essa oração me serviu para aliviar. Eu não conseguia fazer, mas a igreja fez por mim e foi ligado na terra. Esse foi o aspecto de uma das nossas palavras aqui. Mas esse aspecto de orar individual serve exatamente para isso, meu amado jovem, principalmente. O irmão no Alimento Diário fala uma estatística assim muito interessante. Sexta-feira, na semana 2, ele diz assim: nossos atos devem glorificar a Deus. Não pensemos que por não haver ninguém por perto, estaremos liberados para fazer algo de errado. O que quiser, né? Deus está nos vendo, devemos glorificá-lo em todas as situações. Olha que interessante isso agora. Infelizmente, a estatística dos que acessam pornografia, isso não é lá do lado de fora, não, é aqui, entre os cristãos. Não falo somente nós, entre os cristãos. É alta até entre os cristãos. Sejamos sinceros diante de Deus, de modo que nossas ações o glorifiquem em realidades. Os homens desprezam a Deus, achando que Deus não está vendo, e vai levando esse pecado, e está todo mundo nem sabendo. Eu estou aqui na reunião, né? Vem até para a reunião de oração, não perco a reunião, estou em todas, mas a minha oração, como diz os cristãos, muitos, né? Não passa do teto. Por quê? Porque eu estou em pecado. Porque o fim de Deus chegar a nós é para nos santificar. 1 João, abra lá, 1 João, Senhor Jesus, capítulo 1, versículos 7 a 9, tá bom? 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando Adão errou, ele preferiu a luz ou as trevas? A gente mesmo vai, irmãos. Na hora que é para se chegar, eu me escondo. Ele, se andamos na luz, né, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, eu não quero ir para a luz, sabe por quê? Porque a luz vai me expor, a luz vai mostrar os meus defeitos, como se Deus não soubesse até no escuro do que eu erro. Eu preciso saber, irmãos.
Isso não é coisa leve, sabe? Porque isso é que faz a gente andar, a completar essa carreira. Essas coisas acontecem e a gente para de andar. Ou melhor, de correr. E essa foi uma carreira que nos foi proposta. E aqui é dita assim, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, ou se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, graças a Deus, não sou eu que passo por isso. Todos nós, irmãos, temos isso dentro de nós. Algo que impulsiona a eu fazer o que eu não quero. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, vamos ler? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Espera aí, aqui tem uma dica, irmão, grande para essa questão de eu ter parado por causa de um pecado. É o quê? Se confessar. O contrário, se eu não confessar, eu vou ficar parado. Mas se eu confessar, eu posso continuar a andar. Porque se eu confessar, eu sou perdoado. Mas se eu não confessar, eu não sou perdoado. Então qual é a minha? Ficar guardando só para mim, mas ninguém viu. Tá bom, eu estou até servindo. Ninguém está vendo nada. A questão não é nem prejudicar apenas o serviço, mas principalmente a você. Você não está mais correndo, você parou. Se não confessar, pecado não é perdoado. Então, pecado confessado é pecado perdoado. E o contrário vale também. Pecado não confessado é pecado não perdoado. E você para de correr. E Paulo, ação do Espírito Santo, diz aqui que foi nos posto uma carreira, irmãos. E a gente precisa correr até que todos cheguem. Por isso que essa carreira não é para quem chega primeiro, mas é para quem chega. Eu não cheguei, mas uma coisa faço, eu prossigo, irmãos. Nós precisamos estar nessa linha, não ficar para trás. Trazendo um exemplo para a gente concretizar essa palavra, até mesmo que já o tempo já voou ali, vamos abrir 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. A questão do Davi, todos conhecem. Ó Senhor Jesus. É 2 Samuel capítulo 11. Amém? Vou dar uma adiantada aqui para a gente correr, tá certo? Vou dar o tempo. Versículo 1 diz assim, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Detalhe, esse tempo aqui, os reis costumavam sair para a guerra. Davi era um rei ou não? Era um rei. Olha o que ele estava fazendo. Enviou Davi a Joabe, olha tu Joabe aqui, e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi, leia comigo, porém Davi ficou em Jerusalém. Eu vou dizer, Davi ficou em casa. Dia 18, estamos indo todo mundo para Mari. É o tempo de guerra, a gente vai indo para lá. Você quer ficar em casa ou quer ir? Davi tinha até, porque ele era o rei, eu sou o chefe, eu vou se eu quiser. Eu sou o rei, eu vou se eu quiser. Ele preferiu ficar em casa. Irmãos, não queira ficar em casa. Ficar em casa é um perigo. Não venha para a reunião para você ver. Não, daqui eu vou desfrutar. Não desfruto, é diferente, irmãos. Mas está sendo transmitido hoje ao vivo, eu vou ficar agora, nem preciso mais eu ir. Quer um conselho? Venha. Porque você não vai desfrutar como é aqui. É diferente. Davi ficou em casa, Esse detalhe aqui, a Bíblia é muito clara, Porém, houve um porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Está vendo como estava bem ele? Sem fazer nada. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Começou, irmãos, a queda, irmãos. A gente vai ver coisa que não era para ver. Se tivesse
com a mente ocupada nas coisas do Senhor. Senhor Jesus. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Ih, rapaz, era casado. Ó. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela. Olha o que deu. Tendo-se ela purificado na sua imundícia, voltou para a sua casa. Desse contato, o versículo 5 diz, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha que coisa, irmãos. A mulher era casada, ele não podia ter tocado, mas era rei. Rei pode, não pode? Não, rei não pode. Nem rei, nem servo, não pode ninguém. Senhor Jesus. Mas por ter ficado, irmãos, aconteceu algo trágico. Esse homem, se eu fosse ver nesse patamar, é um homem segundo o coração de Deus, irmão? A Bíblia diz que é. Até um ponto eu ficava dizendo, mas como é que pode ser um coração de Deus? Então não estou longe de ser um homem do coração de Deus também, não. Eu também posso ser. Porque esse pecadinho, para não dizer um pecadão, se for comparar com o que Adão fez, é fichinha, irmãos. É fichinha. Foi muito notório, né? Mas ele achou que somente ele e ela sabia, irmãos. Esse é o problema. Que quando a gente faz, ninguém sabe. Peraí, então tá bom. Ninguém sabe. E aí vai levando a vidinha, mas não progride. Esse foi o fato de Davi não ter erguido o templo, né? Ele teve que ter Salomão, né, o filho, outro filho que ele teve, inclusive com Batseba mesmo, para ter a edificação. Davi não foi quem edificou. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias o Heteu. Aqui eu quero ler essa parte, porque você vai ver o que é um coração de um homem que está em pecado. Ele arquiteta coisas de forma que engana até ele mesmo, como se sendo justificar. Eu vou dizer aqui para ganhar tempo, não dá tempo de falar não. Ele manda chamar Urias, que era o marido dessa senhora que ele possuiu, chega para ele, isso já depois que ele já soube que ela estava grávida, e diz, como se vou dar uma folga, saia da guerra e vá lá, durma com sua mulher hoje. Porque qual era a intenção dele? Se ele dormisse com ela, quando tivesse um menino, aí Urias dizia, foi eu não estive aqui? Olha mesmo que intenção, irmãos. Isso é coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus? Por isso, irmãos, aquele versículo diz assim, nenhuma condenação há para os que estão, não é para os que são, porque quem é também pode cair. Porque a gente não está isento. Isso aqui não se apartou de nós. Nós estamos ainda vivendo aqui. Então isso aconteceu. Davi deu, entre aspas, essa folga. Sabe o que aconteceu com Urias? Urias disse, não vou. Como se eu sou homem de guerra, é para estar lá. Eu não estou satisfeito de estar aqui, enquanto os meus estão lá lutando por mim. Não dormiu. Quando Davi soube disso, Davi não gostou não. Sim, rapaz, meu plano deu errado. Olha como Deus está trabalhando. Permite que ele fique mais um tempo. Chama ele para beber, embriaga ele e diz, vá para sua casa. Ele foi dormir na porta, mas não entrou. De novo ele soube que ele não entrou. Eita Jesus, novamente Deus não me abençoou. Olha mesmo que as coisas. Olha como é, irmãos, a mente maligna de um homem em pecado. Aí só tem uma coisa agora. Eu vou tirar esse homem de cena. Chama Joabe, né? E traz e manda ele colocar Urias na linha de frente, onde tenha os ataques mais perigosos. Pode ter certeza, ele não escapa. Agora ele vai morrer e a mulher fica livre. Eu vou ficar com ela. Aconteceu exatamente isso. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Nesse interim, isso acontece. O homem, Urias, morre. Quando a mulher soube, sem saber desse intento que ele fez,
Aí chega a ele que ele tinha morrido. Aí ele diz: pronto, agora lavei minha alma, agora eu estou livre. Olha que maquinação, algo maligno. Aí ele continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Aí que eu quero chegar, para a gente ver esse detalhe aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu não anotei, ó. É o 12, exatamente. Capítulo 12. Isso tudinho, Davi tocou sua vida normal, irmão, como se nada tivesse acontecido. Nada. Aí chega, Deus manda um homem chamado Natã, era um profeta de Deus. Diz assim, versículo 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, olha mesmo que o profeta disse para Davi, fez uma historiazinha para ver o coração de Davi. Olha mesmo. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que deixou lá em casa e foi lutar lá, né? Comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que ali havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu. Quando isso foi dito, Davi disse isso aqui, ó. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, dessa história hipotética, e disse assim, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, vamos ler? O homem que fez isso, eita Jesus, dá até pena ler o versículo 6. E se pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã, o profeta de Deus, né, a Davi, vamos ler? Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fez isto fora, e se fez fora pouco, em teria crescido tais coisas. Vou tocar aqui para a gente encerrar. Diz assim, então disse Natã, versículo 7, tu és o homem. Irmãos, eu tenho certeza, o chão saiu de Davi ali. Ele não tinha mais onde botar os pés. E estava vivendo uma vida, até então, de aparência. Talvez alguns poucos soubessem dessa história. Mas Deus, irmãos, eu não tenho que dar satisfação a homens. Eu tenho que dar, primeiramente, a Deus. Sim, o Deus dá satisfação. Não com obrigação, com respeito e temor. Mas para Deus, irmãos, eu não posso esconder nada. Quando isso aconteceu, eu vou terminar a história contando aqui para a gente encerrar. Sabe o que aconteceu? Davi começou a orar a Deus para que esse menino feito nessas condições não morresse. Jejuou, orou, fez de tudo. Deus, pelo amor de Deus, não mata meu filho. Ele não tem nada a ver, né? Como se fez isso, né? Foi logo dizendo e falando as coisas. Não queria mais comer, não queria mais se alegrar, não queria mais nada. Não queria mais nada. Deus não permitiu. Deus ceifou a vida do menino. Terminou matando o menino. Até esse menino não morrer, Davi estava insistindo, como que dissesse: Deus, tem misericórdia, faça isso, faça aquilo, mas não tira a vida, mas o menino vai morrer. Então, as pessoas que rodeavam Davi pensaram o seguinte: se ele morreu, como é que a gente vai dizer isso para Davi? Ele vai cair num pranto geral, porque ele não queria. Irmãos, foi uma reação contrária. Sabe o que aconteceu? Quando ele soube que o menino morreu,
ele passou a comer, vestiu uma roupa de armadura, né? E disse assim: a página para Davi foi virada, irmãos. Ele foi aquele que perseverou, ele não ficou para trás, ele se arrependeu. E se você, vou deixar como dever de casa, o Salmo 51, você vai ver ali o que é que ele diz para o Senhor, que não se apartava, né? Que a presença de Deus não se apartasse mais dele, da face dele, né? Ele perdeu a alegria da salvação, ele realmente se arrependeu, de tal forma que nesse instante, aí a gente volta a dizer: esse sim é um homem segundo o coração de Deus. E Deus restitui, né, isso, mas deu um dano que ele não edificou, né? Não terminou de edificar o templo, né? Mas deixou para o seu filho, o Salomão. Então isso aconteceu e Davi estagnou naquele tempo, irmãos. Nesse tempo que a gente fica guardando coisas, achando que Deus não está vendo, se você não quiser ser exposto, confessa logo a Deus. Porque se for necessário, Deus vai enviar um profeta para dizer: esse homem é você. E a gente não vai ter chão para ficar. Então, qual é a nossa, irmãos? Vamos se achegar ao Senhor. Em Hebreus diz: acheguemos, né, confiadamente junto ao trono da graça, para achar misericórdia e graça em ocasião oportuna. Davi ali, ele foi para a guerra e todo mundo disse: como é que esse homem estava chorando, e agora já parece que nada aconteceu. Ele agora voltou, ele se arrependeu, ele voltou, agora não ia ficar. Ali foi uma lição para ele, mas também deve ser uma lição para nós. Não deixemos, né, o pecado tenaz nos segurar a caminhar. Essa carreira já começamos, irmão. E Deus não quer que a gente pare, nem eu quero, nem Ele quer. Ele quer nos fazer um vencedor. Que esse pecado a gente possa ser desembaraçado. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se olhar para a esquerda, para a direita, para a sua condição, ou não está fazendo nada, irmão, tem muito serviço. Aí onde vem o supra-sumo desse alimento diário, pelo menos das primeiras mensagens. Vamos levar o Evangelho, irmãos. Melhor do que ficar em casa. Temos muitas reuniões, temos muitas coisas, mas em primeira mão, vamos fazer nossa oração individual. Se aquele pecado você não consegue dizer na reunião de oração, porque isso é vergonhoso para você, né, e para a igreja, confessa a Deus em casa, irmãos. Entra no teu quarto, é uma chance enorme que Deus dá todos os dias para dizer: ainda tem chance, mas não fica fazendo aquilo que Deus já sabe que você fez. Precisamos realmente dar essa chance, que aí é onde ele diz: o Senhor insiste em nos fazer reinar. Assim a gente vai continuar essa carreira, se a gente parou. Se eu, se você, se algum dessa plateia, e até mesmo que está na internet, está se sentindo dessa forma, ainda há uma chance. Vai diante do Senhor. Mas não fala assim como uma oração geral: Senhor, perdoa pelo que eu fiz. Não, diz exatamente o que você fez. Senhor, eu fiz isso, como o Davi. Fala para Deus, você não meça a palavra. Diz: Senhor, eu pequei na tua face, diante de ti, fez isso, aquilo outro. Se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o vosso pecado. Acreditamos nessa palavra, irmãos. Senão a gente vai parar, a gente está vivendo a vida da igreja, mas não está andando. A gente só está aqui, marcando o passo para as pessoas verem. O que é que adianta você estar aí, eu e você estar aqui, só para as pessoas verem? Não falta uma reunião, que irmão abençoado, vai para o céu certinho. Não é assim? O que é que adianta ir Deus vendo, sabendo, e você também? Cuidado para esse pecado não feio. Encerrando aqui como sugestão dos irmãos, 1 Timóteo 5, 24. Senhor Jesus, a gente encerra com esse. Ó Senhor Jesus. Primeiro não, é segundo, né? Não é. Foi a primeira, né? É, 5:24, isso mesmo. Diz assim, sugestão da reunião de serviço do irmão Jorlane. Diz assim, ó: os pecados de alguns homens
são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Você quer ter uma reação que o Senhor mande alguém lhe expor, ou quer confessar logo? Eu fico com a segunda opção. Eu quero confessar logo, irmãos. Eu vou diante do Senhor para me redimir e poder andar. Porque não anda espiritualmente. Uma pessoa que está em pecado não anda espiritualmente, não. Não adianta, ele não passa do limite. A oração dele não chega, não passa, não consegue, irmãos. Ele tem que ir diante do Senhor. Por isso que há um espírito nisso aí de santidade. A gente precisa ter a revestir-se, né, da santidade do Senhor. O fogo lá daquela espada refulgente, flamejante, né, é a santidade de Deus. Deus não vai permitir eu e você entrar, irmãos. Não vai permitir. Então que a gente possa rever nossos atos. E eu queria assim, 30 segundos. Vamos orar. Essa é oração individual. Você e Deus. Aí você pode dizer aí, né? E se você não se contentar, chegar em casa, ora. Aí já em casa você e Deus no seu quarto, não faz oração em silêncio, como vai fazer aqui. Faça falando. Deus, eu fiz isso. E eu quero caminhar. Me liberta disso, daquilo. E Deus vai fazer você caminhar. E vai ser uma nova página para se virar e a gente vai continuar a ser um vencedor. Amém? Vamos ter esses 30 segundos de oração, cada um individualmente. Eu também vou fazer a minha aqui. Senhor Jesus. Amém? Multiplicar em pequenos grupos. Vamos multiplicar um pouquinho em pequenos grupos. Jesus é o Senhor.